Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras, para tornar-lhes dura a vida com os trabalhadores que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramassés. Contudo, quanto mais oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel a trabalhar e tornavam-lhes extenuamente e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefa que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, escute isso, ele as abençoou, fazendo que também formasse as suas famílias. Só até aqui. Deixa eu orar com você. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, eu estou diante do Senhor e diante da Tua Santa Igreja. Pai, eu peço ao meu amigo Espírito Santo para se fazer presente aqui nesse lugar. Meu amigo, eu preciso do Teu auxílio, preciso da Tua ajuda e da Tua orientação, para transmitir ao coração da Tua igreja exatamente aquilo que o Senhor quer comunicar a ela e falar com ela nessa noite. Não permita que nada fique retido no ambiente espiritual, mas que tudo esteja liberado sobre a tua noiva, Senhor. Me dá graça mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos lá. Essa história aqui que nós acabamos de ler, eu acredito que todos aqui conhecem, né? Porque tudo começa em Abraão, né? Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus faz promessas para Abraão de que ele seria pai de multidão. Amém? Você lembra disso?
que Deus faria da sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Abraão então vai ter um filho chamado Isaac. Isaac depois vai ter 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó representam as 12 nações de Israel. E dado o momento daquela época, houve uma fome, uma crise financeira muito grande. Crise financeira, querido, não é uma novidade do nosso tempo. Crise financeira, de tempo em tempo, acontece por causa das administrações políticas de cada período, de cada região. E naquele tempo houve uma grande crise, né? Houve fome, houve muita escassez. E então o único lugar que havia alimento era no Egito. Mas por que havia alimento no Egito? Porque dentre os 12 filhos de Jacó, ele tinha um mais novo, que o seu nome era José. Alguém conhece a história de José? De repente você viu na Record, né? José do Egito. José, ele era um filho muito amado de Jacó. Jacó faz uma túnica de 12 cores para ele. Ele era um filho muito amado e muito querido, porque ele era um filho de sua velhice. Porém, seus irmãos não aceitavam que que José fosse o predileto de seu pai. Eles o invejavam. E a inveja era tão grande no coração de seus irmãos, que eles buscavam oportunidade para tirar a vida de José. Até que um dia eles vão para o campo, cuidar das coisas de seu pai, e os irmãos se juntam e falam: lá vem o sonhador. Porque José, ele tinha muitos sonhos, e os sonhos que ele sonhava eram sonhos espirituais, eram sonhos proféticos, que Deus falava com ele ainda jovem, mas nem ele mesmo sabia que aqueles sonhos que ele tinha, era Deus de alguma forma falando com ele. Então, todas as vezes que a família estava na mesa, que mesa que é o lugar do diálogo, né? Na mesa que a família vai conversar sobre várias coisas, José começava a relatar os seus sonhos. E uma certa vez, ele falou para os seus pais e para os seus irmãos: olha, pai, eu tive outro sonho. E nesse sonho, o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Seu pai e seus irmãos prontamente olham para ele e falam: o que é que você está dizendo? Que eu e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Que nós vamos reverenciar você? Mas o texto vai dizer que Jacó, todavia, guardava tudo isso em seu coração, porque ele sabia que ele fazia parte de uma aliança patriarcal, e que a sua família era uma família escolhida de Deus para um grande propósito. Aí chega o dia que eles vão para o campo. Quando José está vindo, os irmãos se juntam e falam: lá vem um sonhador, vamos matar ele agora. Só que, além de José, ele tinha um outro irmão mais novo, que era Simeão. Simeão pega os irmãos e fala: não faz isso com o nosso irmão, vai matar ele por quê? Não, faz o seguinte, joga ele nessa cova aqui pelo menos, e deixa ele aí. E aí eles estão: tá bom, vamos jogar ele na cova. E jogaram ele na cova. Mas os irmãos queriam matar ele, por causa dos sonhos de Deus na vida dele. Pega na mão dessa pessoa que estava do seu lado e fala assim: ó, ninguém vai matar você, por causa dos sonhos que Deus tem na sua vida. Aí, está vindo uma caravana indo em direção ao Egito. Uma caravana que comprava escravos para vender no Egito. Aí Simeão fala: olha, faz o seguinte, vamos vender ele para essa caravana, vamos mandar ele embora. E aí eles pegam José e vendem José para a caravana. José vai ser vendido agora para o Egito. Uau! Porque até esse momento, diante de José, parece que tudo está dando errado. Até esse momento, diante de José, parece que ele está fora do propósito de Deus. Parece que ele teve sonhos tão lindos. Parece que ele teve sonhos tão maravilhosos. E tudo está levando ele para longe do sonho, aparentemente. Mas não era isso que estava acontecendo. A perseguição que estava acontecendo,
O planejamento dos irmãos, ele ser vendido como escravo, fazia parte do roteiro de Deus para levar José para perto do sonho e do propósito que Deus tinha para a vida dele. Não, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, entenda uma coisa. Alguns processos que você está vivendo faz parte do roteiro de Deus para te levar para perto do propósito que Ele tem na tua vida. Alguém acredita nisso? Alguém pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia! Então José agora ele vai viver no Egito. Você conhece a história, entra essa crise toda financeira. Aonde tem comida? No Egito. O que é que Jacó faz? Jacó pega seus filhos e fala, ó, desça até o Egito. E veja se há possibilidade de a gente descer até lá para comprar comida, porque nossos gados vão morrer, nós vamos perder tudo. Então, eles descem até o Egito. José vai ver os seus irmãos, mas ele não vai deixar ser visto. E ele vai pedir aquele soldado, porque José agora, ele já é o segundo no reino de Faraó. Ele é o braço direito de Faraó. Quando o Faraó não está no trono, quem se senta no trono? José. Já pulei, né? Já estou lá. José já está vivendo o sonho. Quando o Faraó não está no trono, quem está é José. Então, quando eles descem o Egito e José vê eles, José pede para poder levá-los até a sua presença. Só que os seus irmãos não vão reconhecer mais o menino, porque agora ele é um homem. Agora ele está trajado como o maior governador do Egito, o braço direito de Faraó. Seus irmãos não sabem que é ele, mas quando vê, se prostra diante dele. Pastor, o que está acontecendo agora? As estrelas estão se prostrando diante de José. Aí o texto vai dizer que José sai da presença dos irmãos, vai para a parte de trás do palácio e chora, irmãos, e grita, rasga o seu peito, a ponto de todos do palácio ouvir o seu choro. José limpa as lágrimas, volta para perto dos irmãos e fala, e o vosso pai? Onde está e a vossa mãe? Ah, eles ficaram na nossa terra. Então, vá e traga os seus pais. Mas para vocês, para eu ter segurança que vocês vão voltar, deixa o irmão mais novo de vocês comigo, Simeão, aquele que livrou José da morte. Simeão fica, os outros 10 voltam. Pai, oi, achamos abrigo no Egito, e o homem lá quer te conhecer. Vai Jacó. Quem é Jacó? O sol. Quando o sol chega, está lá José sentado no trono. O sol tem que se curvar, a lua tem que se curvar, é a mãe, e todas as estrelas agora se curvam. José não aguenta, irmão, de tanta emoção, olha para todos e fala, eu sou o vosso irmão José, aqueles que vocês jogaram no poço, que vocês venderam como escravo. Mas não tenham medo, porque hoje eu entendi que tudo isso fez parte do roteiro de Deus, para que eu estivesse aqui, para ser livramento para nossa casa e para nossa família. A partir desse momento, a família de Jacó vai se mudar para o Egito. Vão viver no Egito. Agora, o pai, a mãe e os irmãos têm que reverenciar a pessoa de José, porque ele é o maioral do Egito. Mas os anos vão se passando. Com o passar dos anos, morre o faraó, que tinha muita admiração por José. Depois morre o seu filho Manassés. Então vai se levantar um novo faraó. José também morre nesse período.
Depois que José morre, seu pai Jacó já havia morrido, sua mãe, seus irmãos já haviam morrido. E o povo de Israel, até esse momento que é considerado como povo hebreu, eles começam a crescer e se multiplicar de uma forma muito acelerada. Esse novo faraó, o texto vai dizer, e ele não conhecia José, e nem conhecia os seus feitos. Esse novo faraó que vai entrar, ele olha para o povo de Israel e ele se sente ameaçado pelo povo de Israel. Ele olha para o povo hebreu e ele se sente ameaçado. E o fato dele se sentir ameaçado pelo povo hebreu, o texto vai dizer que ele vai buscar sábias medidas. Para quê? Para impedir que o povo de Israel continue crescendo, continue se multiplicando. Aí, para a gente entrar na mensagem dessa noite, eu coloquei aqui: Faraó vai chamar as parteiras hebreias, as parteiras dos hebreus, e propor para elas que as mesmas viessem a matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Olha a estratégia dele. A partir de agora, todo varão que nascer das hebreias, vocês vão matar. Não deixa vingar. Não deixa ele viver. Por que Faraó está tomando essa medida? Porque ele agora está vendo que o povo hebreu está se multiplicando de uma forma muito acelerada. E aí, mas por que Faraó vai tomar essas medidas? Primeiro, porque Faraó temia que os meninos se tornassem homens habilitados para a batalha no futuro. Faraó olha para os meninos e fala: isso vai crescer, vai virar homem, vai se tornar soldado e vai se levantar contra nós. Então a primeira coisa que ele quer fazer, por que ele decide matar as crianças? Porque ele tinha medo. Pastor, está no texto, tá, queridos? Olha aqui. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, o teu adversário te chama de menino, mas na verdade, ele sabe o potencial que você tem. Isso, aplauda ao Senhor. Segunda coisa que ele decide matar os meninos é que ele percebeu que os números dos hebreus já estavam maior do que o número dos egípcios. A segunda decisão é que o povo hebreu já estava maior do que os egípcios. Aí eu consigo entender quando o texto diz: maior é os que estão conosco do que o que estão. Você nem sabe, mas o teu adversário, quando ele te olha, ele tem medo. A igreja às vezes nem sabe, mas o diabo sabe que quando a igreja se junta em adoração, ele fica apavorado. Mas ele, o que ele faz? Ele faz a gente não acreditar no poder que nós temos, na força que nós temos quando nós caminhamos em unidade. Mas ele sabia, Faraó sabia, que aquela quantidade já estava maior. Alguém está entendendo isso? Terceira coisa, por que Faraó queria matar os meninos? Para que eles não percebessem a força que eles tinham. Se o povo hebreu olhasse um para os outros e falava: cara, nós já somos milhares de milhares, vamos tomar esse palácio, vamos tomar tudo. O que Faraó faz? O Faraó dá trabalho para eles ficarem sempre cansados e não ter capacidade de pensar. Alguém está entendendo isso?
Faraó está botando carga para ele chegar em casa só dormir. No outro dia acorda e trabalha. Chega em casa, dorme. No outro dia trabalha. Com isso, Faraó continua dominando a mente deles e oprimindo, impedindo que o povo realmente começasse a pensar: não, eu posso. Não, eu vou chegar lá. Não, eu vou me levantar e eu vou ter um ano diferente em 2024. Está começando a entender? A quarta coisa. Porque Faraó pediu para que matasse os meninos, para que eles parassem de crescer e de multiplicar. O que Faraó queria? Fazer que não houvesse crescimento e nem multiplicação. Se o povo está fraco, se o povo está oprimido, não cresce e não se multiplica. Eu preciso muito que os Jacques, os líderes, fiquem ligados no que eu estou entrando. Se você está oprimido, se você está cansado, se você está enfadado, você não cresce, você não se multiplica. Você está conseguindo pegar o raciocínio? Então qual é a estratégia de Faraó? Dá trabalho para eles. É trabalho que você quer? Toma o trabalho. Trabalho domingo, trabalho feriado, trabalha 14 horas por dia, 20 horas. Vai trabalhar. Por quê? Porque se você estiver trabalhando, você fica cansado. Cansado, você não cresce nem multiplica. Está no texto, irmão. Não estou inventando história não. Está no texto. Então, todas essas estratégias, Faraó traçou para que não houvesse crescimento e nem multiplicação, para que o povo não crescesse. Ele foi traçando estratégias para que aquilo que ele estava com objetivo, ele conseguisse concluir. Por isso que o versículo 10 está dizendo: vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que eles cresçam. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número de nossos adversários e combaterá contra nós. O que Faraó queria? Que eles vivessem isolados e cansados. Porque isolado e cansado, eles são fracos. Você entende que a estratégia não mudou? O diabo continua isolando os irmãos. O diabo continua isolando pessoas. Por quê? Porque isolado você é fraco. E aí você fica fraco e cansado. Fraco e cansado, você vai conseguir lutar contra o teu adversário? Não. Primeira estratégia de Faraó: eu preciso deixar eles cansados. Cansado e fraco, que eles nunca vão se levantar contra nós. Eles até podem ter forças, eles até podem ser em grande maioria, mas isolado e cansado ele não consegue. Alguém está entendendo isso? Pega na mão dessa pessoa e fala: não se isole mais, irmãos. Fala para ele: não se isole. Não se isole. Não fique distante. Não se afaste. Posso começar a pregar agora? Isso é só a introdução. Você achou que eu já tinha acabado? Eu ainda tenho voz para acabar essa noite, para gastar essa noite. Eu quero acordar amanhã igual um pato, tentando falar. Mas eu vou gastar tudo aqui para Jesus. Havia entre os hebreus duas parteiras, Cifra, que significa beleza, e Puá, que significa esplendor. Você junta as duas palavras, dá beleza de esplendor, em esplendor.
Faraó deu a elas a ordem para matar todos os bebês do sexo masculino. Mas elas temiam a Deus e por isso não obedeceram à ordem de Faraó. Elas temiam a Deus e por isso não obedeceram às ordens de Faraó. Queridos, isso aqui é algo muito, muito forte. Porque elas sabiam que Faraó era o único que poderia dar ordem para matar elas. Mas elas temiam e resolveram não obedecer a Faraó. Mas o que Faraó não sabia? Porque o texto vai dizer que ele chama elas, não chama? E fala, por que vocês fizeram isso? Por que vocês não mataram os meninos? Versículo 18, e deixaram que eles vivessem. Aí o versículo 19 diz, e elas responderam, olha, as mulheres dos hebreus, elas não são como as egípcias, e elas dão-lhe uma resposta. E aí o texto vai dizer que Faraó acha graça nelas e decide não matar elas. Então, o que Faraó não sabia? Está pronto aí, gente? O que Faraó não sabia é que aquele povo chamado Aviva Brasil foi escolhido com um propósito. E qual? Ele tentou nos oprimir, ele tentou nos fazer cansar, ele bateu de todo lado, mas o que ele não sabia é que esse lugar tem um propósito e foi fundado por Deus. Tem um propósito que move esse lugar, tem promessas que movem esse lugar. Por isso que ele tentou de todas as formas, mas o que ele não sabe é que a Viva Brasil está debaixo de um propósito. Tá pronto aí? Eu vou começar a falar o propósito. Vai pegando o propósito aí que eu vou começar a falar. Orebarachúria. Aleluia. Olha o que ela vai falar. As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. Elas são cheias de vida. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós fomos chamados para gerar vidas, 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 e não morte, vidas. Sim! Essa terra chamada Viva Brasil é frutífera. Ela é cheio da vida de Deus, cheio de vida. Pastor, mas ele tentou matar um monte. Mas quem foi chamado para gerar vida não vai parar de gerar, meu irmão. Então, primeiro, fomos chamados para gerar vidas e jamais ser um canal de morte. Você está entendendo isso? Faraó pede para ela gerar morte. Mas como que elas iam gerar morte se elas foram chamadas para gerar vida? Se o papel delas era trazer vida para o mundo e não morte. Então, o que Faraó não sabia é que aquelas mulheres, elas eram um canal de vida. Segunda coisa, nós fomos chamados para ser cheios de vida.
Só pode gerar vida quem está cheio de vida. Por isso que nem a morte, Carvalho, oprimiu elas. Por isso que nem a morte fez elas mudarem a sua mentalidade. Por quê? Porque elas estavam cheias de vida. Elas olhavam para ela e diziam: não tem como, a vida exala de dentro de nós. Aonde a gente chega, exala vida, 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 vida. Uou, aleluia. Aviva Brasil, vocês estão cheios de vida. Aviva Brasil está cheio de vida dentro de vocês. Porque o dono da vida está cheio em vocês. Ele enche vocês. Cheio de vida. E como eu aprendo com Deus? Porque todas as vezes que eu me proponho, aleluia, todas as vezes que eu me proponho ser um gerador de vida, Deus nunca vai virar as costas para mim. Deus sempre vai estar atento aos meus passos, aos meus movimentos. Por quê? Porque eu me propus ser um gerador de vida. Alguém está entendendo isso? Essas mulheres, elas sofreram ameaça. Essas mulheres estavam... Você sabe como é que estava a cabeça dessas mulheres? Nós estamos desobedecendo o faraó. O que vai acontecer com a gente? Daqui a pouco a gente vai ter que ir lá dar conta disso aí, ó. Não para de nascer menino. Nós só está de menino correndo para tudo que é canto. Eles vão descobrir. Vai dar ruim para a gente. Imagina a outra falando: a gente confia no nosso Deus. Aquele que nos chamou para gerar vida vai garantir todas as coisas. Eu nunca vi alguém que se propôs a gerar vida e ser largado por Deus, ser esquecido por Deus. A sua casa vai gerar vida, o seu life group vai gerar vida, o seu casamento vai gerar vida, os seus filhos vão gerar vida. A sua casa é um lugar que gera vida. Vai gerar vida lá! Vai gerar vida lá! Vai! Você foi chamado para gerar vidas. E o fato de você se colocar como alguém que quer gerar vidas, olha o que acontece com ela, isso é fantástico. Versículo 20. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo Ele foi benevolente com elas, para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. Terceira coisa, Aviva Brasil, a terceira coisa que eu tenho para falar para vocês é que nós fomos chamados para sermos abençoados. Olha o que o texto vai dizer no versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoou. Abençoou com o que, pastor? Para que também elas formassem as suas famílias. Eu não sei a idade daquelas parteiras. Eu não sei quantos anos elas tinham, porque o texto não diz. Mas o texto me faz entender que elas não geravam filhos. O texto me faz entender que elas eram pessoas solitárias. Aí Deus está olhando, cara. Ela gerando vida. Não vou matar não, tão bonitinho. Vai, tão bonitinho. Venha, chegou aqui cheio de cachaça, mas Jesus vai te transformar, entra. Chegou cheio de cocaína, mas Jesus vai te libertar, entra. Chegou com o casamento destruído, mas Jesus vai restaurar, entra. Chegou aqui todo perturbado, Jesus vai te libertar, entra. Ela está com tanto carinho com as vidas, que Deus agora, o próprio Deus, olha para eles e fala: vocês não têm família, né?
Eu percebo que vocês precisam de uma família abençoada. Talvez foi nesse momento que ela conheceu o varão dela. O varão olhou para ela e falou: oi, parteira. Tudo bem? Ela: tudo. Vamos casar. Você demorou para pedir em casamento, né? Vamos casar. E aí o texto vai dizer que o Senhor deu a elas filhos. Filhos. Ai, meu Deus, olha isso aqui, prega isso aqui, que essa revelação que o Senhor me deu quando eu estava lendo isso. Que essas parteiras eram estéreis, eram infrutíferas na sua vida emocional. Elas eram infrutíferas, elas não eram felizes, elas não tinham filho. Querido, talvez aqui no Brasil não, mas uma cultura de judeu, uma mulher que não tem filho, ela se sente humilhada, ela se sente infeliz, ela não se sente completa. Aí Deus olha para ela: porque vocês decidiram gerar vida. Aquilo que está morto, agora eu produzo vida. Agora vai frutificar. Tudo que está morto na tua vida agora vai frutificar. Vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Vai dar frutos. Alguém está entendendo isso aqui? Enquanto você dá vida para Deus, enquanto você trabalha para Deus, a vida de Deus entra na sua casa, entra na sua família, e aquilo que está estéril vai frutificar. Aleluia. Aleluia. Você conseguiu entender isso? Você conseguiu compreender isso? Cara, a vida dessas mulheres foi transformada. A honra de Deus chegou para elas. Não tem aquele negócio: no lugar da desonra, dupla honra. Não é essa frase que virou um clichê gospel. Porque a dupla de honra de Deus vem para quem realmente está se envolvendo com Ele. A honra de Deus vem para quem se colocou à disposição para ser um gerador de vida. Aí o próprio Deus agora vai cuidar de você e da sua casa. Deus olha para elas agora e fala: acabou a solidão, acabou a humilhação, acabou a vergonha. Vocês estão trabalhando muito para mim e eu estou vendo o seu trabalho. Vocês estão se entregando por mim e eu estou vendo a sua entrega. Então a partir de agora, aquilo que está infrutífero, agora vai se tornar frutífero. Aquilo que está estéril, agora vai gerar vida. Ai meu Deus, olha só que ligação tremenda. Elas são geradoras de vidas. Elas não podiam ter nada estéril na vida delas. Elas geravam vida. Como tem esterilidade? Como que alguém que gera vida vai ter alguma coisa estéril? Deus agora entra em ação para essas mulheres. E aquilo que estava estéril frutifica. Frutifica, 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 frutifica. Eu quero profetizar nessa noite que o ano de 2024, enquanto você gera vida para Deus, aquilo que está infrutífero no ano de 2023, aquilo que foi estéril, a esterilidade vai bater em retirada, e a vida de Deus vai entrar e vai fazer frutificar, em nome de Jesus. Para a gente fechar, sabe o que eu aprendo com Deus? Que jamais Deus vai deixar de recompensar aqueles que estão envolvidos com o propósito do céu. Cara, Deus é Deus, Ele é galardoador, gente. Deus ele leva isso tão a sério, que Ele nos prometeu que quando nós chegarmos na eternidade, o que Ele vai liberar para a gente? Galardões. O que significa galardão? Presente. Como isso pode? Você chegar no céu e receber presente de Deus. Eu não sei que tipo de presente será, mas eu sei que vai ser algo magnífico. Eu sei que vai ser algo extraordinário. Porque não dá para imaginar. Primeiro, não dá para imaginar o que é o céu. Ah, pastor, imagino. Você é bobo, irmão. Você fica vendo fotos de internet e fala: será que é assim? Não dá para imaginar o que é o céu. Mas
a gente consegue entender que é algo magnífico, esplêndido, algo que vai deixar a gente em êxtase. Talvez a gente vai ficar lá um ano assim, ó, extasiado. Uau, valeu a pena. Eu falar não para o pecado, valeu a pena. Eu renunciar às minhas vaidades, valeu a pena. Valeu a pena, valeu. Jesus, valeu a pena. A gente não sabe o que está reservado no céu, mas o Senhor falou, haverá galardões. Então Deus leva muito a sério essa questão, querido. Então se você está aqui na terra e você está se envolvendo com Deus, está se envolvendo com o seu propósito, se você está aqui na terra e você se propôs a ser um gerador de vidas, o céu vai cooperar com você. Aquilo que está estéril vai começar a florescer, vai frutificar, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual é a conclusão que eu chego para 2024? Jael, está aí a imagem? Não? Qual é a conclusão que eu chego para 2024 então, pastor? O tema que vai nos movimentar em 2024 será ano de dar à luz. Tem que pegar no espírito para entender. Se não pegar no espírito, não vai entender. Líderes, 2024 é o ano de dar à luz. Igreja, 2024 é o ano de dar à luz. Vai nascer aquilo que... aquilo que Ele nos prometeu vai nascer. Faraó bateu, Faraó ameaçou, Faraó cansou, Faraó fez de tudo contra nós. Mas a palavra de Deus que eu tenho pra gente, para esse ano de 2024 é ano de dar à luz. Vai nascer. A promessa vai nascer. A promessa vai nascer. Aquilo que Ele nos prometeu há 8 anos atrás vai nascer em 2024. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Nós vamos ver o que Deus vai fazer. Ano de dar à luz.